pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline, sou bolsista do programa Residência Pedagógica e hoje eu vou apresentar a vocês o meu relatório final referente ao terceiro módulo do programa Residência Pedagógica. Bom, então este trabalho ele apresenta as experiências vivenciadas no terceiro módulo do programa Residência Pedagógica, que dispõe de investimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, sendo as atividades desenvolvidas em um período de 6 meses. Este trabalho teve por objetivo relatar o desenvolvimento das experiências e os desafios enfrentados ao longo dos 3 módulos. De forma introdutória, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o programa Residência Pedagógica e o que ele oportuniza na formação de professores. Então, na atualidade, a formação de professores ela requer uma busca constante por aprimoramento e transformações que oportunizem uma série de questionamentos e discussões acerca da construção da prática docente. Então, tendo em vista que o ambiente escolar ele se caracteriza como um espaço de formação continuada, o programa Residência Pedagógica ele proporcionou ao longo dos 3 módulos vividos a articulação entre o ensino e a prática, assim como a construção de uma identidade docente através das atividades desenvolvidas no ambiente escolar. Quanto a isso, Faria ele diz que a presença da ideia de uma residência na formação docente denota uma preocupação em se promover uma espécie de formação prática para os futuros professores, possibilitando a eles vivenciar processos formativos diretamente vinculados aos contextos escolares reais em que eles atuam. Então, nesse âmbito, o ensino de ciência, em especial o ensino de química, envolve um alto grau de abstração. Desse modo, o professor ele desempenha um papel importante na busca por novas metodologias e novos materiais pedagógicos que auxiliem e facilitem um processo de aprendizagem, levando em consideração as limitações e as necessidades da realidade escolar, assim como o contexto social e cultural e os conhecimentos prévios dos estudantes. Então, assim como nos primeiros módulos, nos 2 primeiros módulos, cada um seguia uma linha de pensamento, cada um seguia uma linha de trabalho. Nesse terceiro módulo, nós utilizamos com bastante frequência o auxílio de materiais pedagógicos, em especial ficha de leitura e contextualização dos conteúdos, como material de apoio, orientação e reflexão crítica, referente aos assuntos abordados em sala de aula. Então, quanto a isso, Spinoza ele salienta que a leitura ela é um recurso fundamental para o ensino e a aprendizagem de ciência. O aluno ele tem que conhecer esses conceitos pela explicação do professor ou pela leitura, para que de fato ele descubra as ideias que a ciência gastou anos para desenvolver. Então, considerando todas essas experiências que a gente vivenciou durante os 3 módulos, todas as descobertas, todas as transformações, em um cenário global não habitual em virtude da pandemia do Covid-19 e pela necessidade repentina de mudança de escola-campo para desenvolvimento das atividades referente ao terceiro módulo, foi necessário um reconhecimento pessoal e profissional para que a gente enfrentasse com êxito os novos desafios e o novo ambiente que estava sendo proposto. Então, considerando todas as experiências, descobertas e transformações vivenciadas ao decorrer dos módulos em um cenário global não habitual em virtude da pandemia do Covid-19 e pela necessidade de mudança da escola-campo para desenvolver as atividades referentes a este módulo, foi necessário um reconhecimento pessoal e profissional para enfrentar com êxito o novo ambiente proposto e os novos desafios educacionais. Então, o presente relato ele se refere às experiências vivenciadas no terceiro módulo, associado ao curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de Pernambuco, campus Vitória de Santo Antão, e dispõe como escola-campo de atuação o Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, campus Vitória de Santo Antão, tendo como preceptor o professor Etelino José Monteiro Vera Cruz Feijó de Melo, que é o docente da disciplina de Química, e como orientador o professor Dr. Ronaldo Dionísio da Silva. Então, tal como os 2 primeiros módulos, as atividades desenvolvidas neste terceiro módulo continuaram a acontecer de forma remota em virtude da pandemia. Logo, as ausências de aula e as participação nas formações e reuniões aconteceram através da plataforma do Google Meet, utilizando também como suporte para a entrega e desenvolvimento de atividades
o aplicativo Classroom. Além destes, também foi utilizado de forma assídua o YouTube para a disponibilização de vídeos referentes aos conteúdos trabalhados em sala de aula, o que contabilizou ao todo uma carga horária equivalente a 140 horas, sendo destas 40 destinadas à regência. Então, as formações e reuniões seguiram o cronograma estabelecido desde o início do programa, em comum acordo entre o coordenador, os preceptores e os residentes. Então, os eventos eles aconteceram semanalmente, de forma intercalada, o que possibilitou, além do contato com temas relevantes para a prática docente, um maior contato e acompanhamento junto ao orientador. Então, nós tivemos aí diversas formações que aconteceram de forma remota e também tivemos formações que aconteceram de forma presencial. Em respeito às regências, foi acordado, junto ao docente e ficou pré-estabelecido que as atividades elas seguiriam o planejamento e o cronograma pré-estabelecido no plano de atividades, que foi elaborado junto com o preceptor e teve como foco os conteúdos presentes no currículo do Estado de Pernambuco. Então, sabendo da mudança de escola-campo e de preceptor que aconteceu nesse terceiro módulo, foi necessário um período de habituação e observação, ressaltando a necessidade de uma maior aproximação dos estudantes e das práticas educacionais do docente, assim como também das dificuldades e das necessidades educacionais da nova instituição. Então, após alguns momentos de observação, ficou acordado junto ao docente da disciplina de Química o início das atividades de regências, e onde ficou pré-estabelecido que a administração de aula, pela elaboração de videoaulas referente aos assuntos presentes no currículo do Estado de Pernambuco, e a administração de monitorias em horário contraturno dos estudantes. Então, todas as atividades elas foram desenvolvidas em turmas de primeiro ano do ensino médio, na modalidade integrado ao curso de agroindústria ofertado pela instituição. Dessa maneira, os conteúdos programados eles precisaram ser adaptados para conseguir trabalhar na nova perspectiva e preencher os requisitos desta modalidade. Então, em acordo com o preceptor, a gente estipulou que, além das regências, aconteceriam monitorias voltadas para o assunto de química e algumas horas dedicadas ao reforço de matemática, justificado pela necessidade e pela dificuldade apresentada pelos estudantes no desenvolvimento de atividades que necessitavam da resolução de cálculos. Então, essas monitorias e esses reforços de matemática aconteceram em um horário contraturno às aulas dos alunos, de acordo com o regimento estabelecido pela instituição no período de pandemia. Então, no primeiro contato com os estudantes, foi apresentado a eles, de forma bem breve, o programa e a forma que aconteceriam as intervenções, e foi estabelecido junto à turma os melhores horários e dias para as monitorias e reforços. Então, na semana seguinte, a gente começou a desenvolver as atividades de regência, trabalhando com eles, através da gravação de uma videoaula, o assunto sobre estrutura atômica e distribuição eletrônica, onde, além dos vídeos, também foi elaborado e disponibilizado fichas de apoio teórico e de questões elaboradas sobre o assunto, levando em consideração a dificuldade que eles apresentaram em interpretar conceitos e conteúdos teóricos que estavam presentes no livro didático. Então, os materiais produzidos em formato de videoaula tiveram como objetivo auxiliar o docente e os estudantes, relembrando e abordando coisas que já foram conceitualmente trabalhadas em sala de aula e também utilizado como ferramenta metodológica de revisão para as provas bimestrais. Então, as regências de aulas elas aconteceram nos momentos síncronos, através do Google Meet, com auxílio e com a orientação do preceptor. Essas aulas elas tiveram duração de 2 horas e nelas a gente trabalhou os assuntos solicitados na grade curricular e no planejamento do docente. Então, entre os assuntos estão o contexto histórico da tabela periódica, as propriedades periódicas, ligações covalentes e entre outros assuntos, entre outros conteúdos que foram trabalhados nas aulas síncronas. Então, nos momentos de regência também foi disponibilizado para os estudantes fichas de apoio, de acompanhamento e atividades. Então, como também foi acordado com o professor, a gente realizou regências e gravações de videoaulas voltadas para o conteúdo de matemática básica, no intuito de dar o suporte e as condições aos estudantes de resolverem atividades e problemas que necessitassem desses conhecimentos.
Então, dessa forma, foi trabalhado nas monitorias e nos reforços de matemática, assuntos sobre equações exponenciais, equações de segundo grau, função afim, logaritmo, entre outros. Então, além disso, continuaram a ser desenvolvidos os vídeos para o canal do programa Residência Pedagógica. Então, aí a gente teve o desenvolvimento deste canal no segundo módulo e nesse terceiro nós continuamos com as publicações de vídeos, né, voltados à química, que traziam os conteúdos de forma dinâmica e interativa, desmistificando muito dos conteúdos que são dados em sala de aula e não são compreendidos pelos estudantes. E além dos vídeos disponibilizados no canal do YouTube, nós também tivemos a elaboração do Instagram do Residência Pedagógica, onde lá a gente divulgou as atividades e os eventos que aconteceram ao longo do módulo. Então, a partir daí, a gente consegue constatar e consegue concluir que as atividades propostas e planejadas ao longo do módulo foram todas concluídas com êxito. Então, como resultado, a gente constata que mesmo em um momento atípico, é possível trabalhar a vivência escolar, considerando os obstáculos e os desafios dos estudantes e utilizando diferentes estratégias de ensino para preencher as lacunas existentes ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, concluindo, né, diante de todo o contexto aqui relatado, é notável que o programa ele é de extrema importância no desenvolvimento da prática docente, tendo em vista a contribuição que ele desempenha, né, na nossa vida acadêmica, profissional e pessoal. E o que ele proporciona, né, um contato direto com o cotidiano escolar, com diferentes práticas e diferentes metodologias, coisas que só seria possível no final do curso ou então quando nós formos inseridos no mercado de trabalho. Então, através das experiências adquiridas ao longo dos módulos, foi possível entender as dificuldades e os desafios enfrentados diariamente no ambiente escolar, assim como também entender a necessidade de refletir sobre a prática docente e sobre os métodos de ensino. Então, toda essa vivência, ela proporcionou um forte aprendizado para todas as partes, tendo em vista a participação, a colaboração e a dedicação constante dos estudantes no desenvolvimento das atividades e dos resultados satisfatórios obtidos pelo docente através dos novos métodos propostos e utilizados nas aulas. Então, por fim, é com imensa gratidão que concluo minhas ações, destacando que as experiências ofertadas pelo programa Residência Pedagógica possibilitou a nós e a mim, particularmente, enquanto residente, a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em nossa formação acadêmica, o que nos permitiu entender que a prática docente ela vai além do que é ensinado em nossa instituição de ensino e compreender também que a docência ele é um processo contínuo de constante aprendizado. Em agradecimento, né, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, por toda a colaboração e por todo o incentivo durante esses módulos, e ao orientador, professor Dr. Ronaldo Dionísio da Silva, assim como aos preceptores Inês Monteiro e Etelino Melo, também por todo o incentivo, por todo o apoio, por toda a dedicação ao longo desse tempo. Né? Não teria, a experiência não seria a mesma se não tivéssemos a ajuda de vocês. Então, muito obrigada.